Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Se você ainda não sentou-se, pode se sentar. Muito bem, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5 e deixar aberto aí. Hoje nós vamos usar alguns versículos nesta manhã para refletir a respeito de um tema muito importante. E eu queria dizer aos irmãos que hoje eu quero fazer uma introdução e a partir do domingo que vem eu inicio uma série de estudos baseados no Sermão do Monte, onde nós vamos relembrar ali o que é considerado como os principais ensinamentos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós precisamos sempre voltar lá para a matriz e olharmos para aquilo que o nosso mestre, o nosso Senhor, nos ensinou. Então a minha intenção é que a partir do próximo domingo, nos cultos pela manhã, às vezes que eu pregar, eu vou trazer algumas reflexões baseadas no Sermão do Monte. Hoje, portanto, eu queria iniciar falando sobre o termo discípulo. Ao que parece, é a primeira vez que os evangelistas vão mencionar, e Mateus vai mencionar o termo discípulo, nesta ocasião do capítulo 5, quando ele, então, faz menção aí do que está acontecendo, e eu queria, desta forma, então, ler com vocês esse texto de Mateus capítulo 5, verso 1, e depois, a partir daí, lermos os outros conforme a gente for conversando. Mas antes de ler esse texto, eu queria dizer aos irmãos que o termo discípulo significa, quem sabe? Discípulo significa aluno, aquele que segue, né? Que aprende com. E aí eu queria perguntar aos irmãos o seguinte, perguntei para os meninos no início, né? Alguém tem carteirinha de estudante física aí? Não? Deixa eu ver. Alguém tem? Os meninos falam, tenho virtual. Quem tem? Física? Você me empresta a sua carteirinha física, filho? Só por alguns instantes, eu prometo que ao final eu te devolvo. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Então, o Caio tem aqui a carteirinha de estudante dele. Então, tem as identificações pessoais dele, né? Diz o que é que ele está fazendo, onde ele está fazendo, a validade, enfim. Uma carteirinha física, que não é muito comum, os outros, né, tem virtual. Eu fiz questão de trazer a minha carteirinha, bem antiga, né? De papel ainda, certo? A minha carteirinha de estudante, da época que fazia o curso de teologia. Por que eu estou falando da carteirinha de estudante? É só para chamar a sua atenção aqui, porque a carteirinha de estudante, obviamente, ela tem uma identificação. Esse indivíduo, essa pessoa, ela é estudante, ela aprende com alguém em algum lugar. E o termo discípulo, ele quer dizer exatamente isto. Quando eu e você dizemos que nós somos discípulos de Jesus, nós estamos dizendo para todas as pessoas que nos ouvem, nos cercam, que nós somos alunos de Jesus. E como alunos de Jesus, eu queria dizer a você que estamos no processo de aprendizado, e a formatura vai ser no céu, amém? A formatura vai ser lá no céu, a colação de grau vai acontecer no céu. Por isso, enquanto aqui estivermos e enquanto neste mundo habitarmos, nós precisamos estar aprendendo com Jesus. O texto diz assim, um homem, eu abri o texto aqui, por coincidência, o texto devocional de hoje estava também no capítulo 5, mas não é João, não é Mateus. Então, Mateus capítulo de número 5, verso 1, Mateus, o evangelista, vai narrando assim. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele.
Aqueles que Jesus haviam chamado, os seguidores de Jesus, aqueles que estavam ali para aprender com ele, tinham ouvido dele, pela primeira vez são identificados como seus alunos aqui. E eu fiz questão de ler esse texto para afirmar que se você, assim como eu, um dia abraçou a fé em Jesus Cristo, assim como eu, um dia você disse: Senhor Jesus, eu quero ser seu aluno. Você então iniciou esta caminhada, e é com você que eu queria falar nesta manhã. E se porventura você ainda não é um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus, o meu apelo é que você hoje tome a decisão de seguir a Jesus, de tornar-se um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus. Dito isto, queria orar com você e peço que você curve sua cabeça aí no lugar onde você está, pedindo que Deus aplique esse texto ao seu coração. Santo e bondoso Deus, toda honra, toda glória, entregamos ao Senhor mais uma vez nesta manhã. Deus, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Tudo que somos e temos, só somos e temos por causa do Senhor. Por causa da obra maravilhosa de Jesus Cristo, teu Filho, em nosso favor. Por isso, nesta manhã, Pai, nós nos debruçamos na Tua presença, nos rendemos ao Senhor e clamamos a Ti nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Vem sobre nós e Deus, fala conosco, ministra ao nosso coração, nos ajude para que ao final desta reflexão, todos aqui tenhamos entendido, Pai, as implicações de ser um discípulo Teu. Fala comigo, fala também com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pois bem, então o tema que quero compartilhar com os irmãos é exatamente esse: implicações da vida de um discípulo. Implicações da vida de um discípulo. E quero fazer isso olhando para as Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns versículos da palavra. E olhando para esses versos do Novo Testamento, dos evangelistas principalmente, nós vamos então considerar quais são as implicações de ser um discípulo de Jesus. Primeiro, eu queria ler com você em Mateus 28, 19 a 20, lembrar, você certamente conhece, o texto que diz assim: portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto significa dizer que uma primeira implicação, e eu queria dizer aos irmãos que, quando digo primeira, a minha intenção não é colocar aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. Todas as implicações têm o mesmo valor. A primeira que listo para os irmãos nesta manhã tem a ver com o fato de que um discípulo de Jesus precisa ter a compreensão da grande comissão. Um discípulo de Jesus entende que é uma ordem que Jesus nos dá nesse texto: fazer discípulos. Um discípulo de Jesus entende que o Senhor Jesus, o seu mestre, o seu professor, deu uma ordem: vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a viver conforme os mandamentos que Ele mesmo nos deixou. Então, irmãos, a primeira implicação em ser um discípulo é esta: ser um discípulo do Senhor Jesus implica em que eu e você intencionalmente façamos outros discípulos para Jesus. Então, não tem como eu me identificar como um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, alguém que tem uma carteirinha da escola de Jesus, se nós não nos identificarmos com esta ordem clara que Jesus nos deixou: fazer discípulos. Precisamos intencionalmente todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, fazer discípulos. Mas, pastor, fazer discípulos, isso é coisa para
os pastores, para os líderes da igreja. Eu sou só um membro. Primeiro que não existe essa ideia de só um membro. Nós é que usamos esses termos, né, membro da igreja, porque são convenções que a gente vai criando. Mas do ponto de vista do reino de Deus, somos todos discípulos. Discípulos com tarefas diferentes, com funções diferentes, mas todos nós temos as responsabilidades iguais. Claro que cada um de nós, reservado à nossa realidade, precisamos entender como a partir do lugar onde estamos colocados, como a partir daquilo que nos foi entregue pelo nosso Senhor, nós podemos fazer discípulos. Então, se você trabalha num hospital, é sua responsabilidade. Está implícito em ser aluno de Jesus, fazer discípulos para Jesus naquele ambiente. Se você é um pastor de igreja, está implícito que, como pastor de igreja, você precisa fazer discípulos para Jesus. Se você é um professor, se você não é um contador, se você é um engenheiro, se você é isso, aquilo outro, não importa o que você faz, não importa onde você mora, não importa a sua classe social, não importa quanto dinheiro você ganha por mês, não importa. O que importa é que eu e você entendamos que o que nos identifica como alunos de Jesus é o fato de que eu e você entendemos e já estamos trabalhando para fazer discípulos. Amém? Esta é a primeira implicação em ser um discípulo de Jesus. A segunda implicação em ser discípulo de Jesus está no texto de Lucas, capítulo 9, verso 23. Queria que você então folhasse aí e me acompanhasse. Lucas 9, 23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. O que Jesus estava fazendo nesse momento é dizer àqueles que pretendem ser seus alunos e àqueles que já abraçaram o fato de ser alunos de Jesus, discípulos dele, que ser discípulo exige que a gente negue-se a si mesmo e se disponha a carregar uma cruz. Ser aluno de Jesus implica em negar-se a si mesmo e intencionalmente, claramente, sem se dizer enganado, carregar a cruz que lhe competir carregar. O que significa estar pronto, irmão, irmã, querido, querida, para fazer sacrifícios necessários a fim de viver os princípios que Cristo Jesus nos deixou. Então, ser um discípulo de Jesus, ser um aluno de Jesus, implica em abrir mão de nós mesmos. A nossa vontade não é o mais importante. A nossa vontade não é o que prevalece. A gente gosta de usar frases de efeito, não é? E a gente diz, não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Mas na hora de fazer a coisa, dificulta, complica. Porque é tudo sobre ele, se isso de algum modo traz benefícios para a gente. Mas o que Jesus está dizendo é que ser um discípulo dele significa negar-se a si mesmo. Suas próprias convicções, o seu próprio desejo, seus próprios sonhos. É errado sonhar? É errado ter planos? É errado ter projetos? Não. Mas nós submetemos isso ao Senhor Jesus, sabendo que é o Senhor Jesus quem vai determinar. Você imagina, irmão, irmã, o chamado dos discípulos, os primeiros discípulos, os apóstolos. Você pensa na vida daqueles primeiros 12 homens. Eles aceitaram o chamado de Jesus, eles se tornaram alunos de Jesus, eles começaram a andar com Jesus, e obviamente eles foram abençoados, obviamente eles viveram momentos maravilhosos, mas se você for olhar para a realidade daqueles homens, eles todos precisaram abrir mão deles mesmos, daquilo que eles um dia tinham imaginado planejar e tinham imaginado construir, seja uma empresa de pesca, seja uma carreira que eles tinham planejado junto às autoridades da época, enfim,
Aqueles homens entenderam o significado do chamado de Jesus, de ser aluno de Jesus, e eles abriram mão disso. Eu e você, enquanto alunos de Jesus, nós também precisamos estar dispostos a abrir mão daquilo que às vezes eu e você temos como um sonho, um projeto pessoal, uma ideia. E nós precisamos abrir mão para estar alinhados com o Senhor Jesus. Não significa que, se eu, Jean, preciso abrir mão de alguma coisa, você necessariamente vai ter que abrir mão da mesma coisa. Porque no convívio diário, o Senhor Jesus, Ele está trabalhando com cada um de nós, e cada um de nós, cada aluno, individualmente é ensinado por Jesus. Essa é a diferença de uma escola comum, onde todo mundo recebe o mesmo currículo, o professor tem o currículo e passa para todo mundo, e aí cada um precisa se virar para absorver e aprender. Na escola de Jesus, Ele trabalha intencionalmente cada um de nós. Ele sabe o que é que nós precisamos ser trabalhados. Por isso, nesta manhã, eu queria induzir você a refletir. Quais são as questões suas que você precisa considerar para estar realmente dentro deste papel de aluno de Jesus? Se eu abrisse para que você falasse, muito possivelmente alguns iriam dizer: olha, eu abri mão de um sonho, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo. Tornar-se um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, implica inclusive num primeiro passo, abrir mão da velha vida. Vida no pecado e de pecados, para abraçar uma vida de santidade, pelo menos de intencionalmente busca da santidade, uma vez que nenhum de nós é santo plenamente no sentido amplo da palavra, mas é bom que se diga que santo é aquele que está separado para Deus. Então, uma vez que eu sou separado para Deus, eu preciso intencionalmente lutar diariamente contra tudo aquilo que me afasta dele. E isto vai também implicar nessa disposição de tomar a sua cruz e seguir no caminho de Jesus. Por que Jesus está falando isso com os discípulos? Jesus sabia, com os apóstolos, Jesus sabia o que um aluno dele precisaria passar, e que necessariamente passaria, porque se você se propõe a seguir a Jesus, o que Jesus já havia ensinado, é que sobre nós também respinga aquilo que sobre Jesus foi imputado. Então, eu e você precisamos estar dispostos a carregarmos as cruzes, ou a cruz, que nos está proposta para carregar. Ser um discípulo de Jesus significa andar na contramão do mundo. Significa andar numa marcha diferente que o mundo anda, e em direção diferente. Por isso mesmo, nós precisamos ter a disposição em carregar a cruz que nos está proposta. Se precisamos ter a clareza de que temos que fazer discípulo, também temos que ter a clareza de que precisamos abdicar das nossas próprias idiosincrasias e abraçar a fé em Cristo como ela deve ser abraçada, a ponto de os sacrifícios que tivemos de fazer, fazê-lo. Você está disposto? Ser um aluno de Jesus ainda implica, segundo o apóstolo João, lá no capítulo 8, verso 31 e 32, o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, alunos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o verdadeiro aluno de Jesus, discípulo, está comprometido em permanecer nos ensinos de Jesus. E isso é que de fato leva-nos à liberdade espiritual. Perceba, irmãos, ser um aluno de Jesus implica em pagar o preço para fazer aquilo que tem que ser feito. Ser um aluno de Jesus significa que eu e você vamos precisar permanecer, ainda que todo mundo esteja dizendo que determinada coisa não é errada, mas se à luz dos ensinos de Jesus aquilo não é correto, eu e você precisamos entender que não é para mim nem para você. Tem uma frase que tem sido muito dita na última década principalmente, mas que obviamente não é nova,
O certo é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E errado é errado. Digo, o certo é certo, mesmo que todo mundo não esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ou seja, o que é certo para o eterno e bom Deus, sempre será certo. Não deixou de ser certo. Ah, pastor, mas hoje nós vemos no outro tempo, aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é mandamento, aquilo que é princípio, aquilo que é verdade eterna, é verdade eterna para sempre, em todo tempo. Então não mudou. Por isso, ser aluno de Jesus implica em permanecer nos ensinamentos de Jesus, ainda que alguém diga que não precisa ser daquela forma, ainda que alguém faça todo um exercício para mostrar que já não precisa ser mais como era, ainda que a sociedade esteja mancomunada para dizer que os ensinamentos de Jesus são arcaicos, retrógrados e já vencidos, eu e você precisamos ter a disposição de permanecer nos ensinamentos de Cristo. Uma outra implicação está em Mateus 4:19, quando Mateus vai dizer o seguinte, obviamente, transcrevendo aquilo que ele está recebendo de Jesus. Verso 19 do capítulo 4 de Mateus. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui então Jesus, ele está dizendo que os seus discípulos devem segui-lo. E Jesus está afirmando que aqueles que são seus alunos, aqueles que o seguiram voluntariamente, aqueles que decidiram estar com Jesus, aos pés de Jesus, Jesus os faria pescadores de homens, ou seja, aquelas pessoas ajudariam a Jesus na missão de Jesus. Lá em Lucas 19:10, Jesus vai dizer que o Filho do Homem não veio senão para buscar e salvar o perdido. Logo, meu irmão, minha irmã, uma vez que eu e você nos tornamos discípulos de Jesus, alunos de Jesus, Jesus fará de nós pescadores de homens. Pessoas que intencionalmente querem alcançar outras pessoas. É impossível ser um aluno de Jesus e não ser alguém que ardentemente deseja ver outras pessoas salvas. Ardentemente queira, de algum modo, cooperar para que alguém seja alcançado. E aí eu diria que isso, inclusive no seu coração, pode ser o termômetro para o fato de que se você é mesmo aluno de Jesus ou não. Porque o que Jesus está afirmando é que todos aqueles que o seguem, todos aqueles que decidiram estudar na sua escola e aprender com ele, ele os faz pescadores de homens. Então, irmãos, há uma implicação direta em ser aluno de Jesus com a pregação do Evangelho, a pregação intencional. E aí eu volto a repetir, discípulo, aluno de Jesus, não é só quem tem o título de obreiro na nossa convenção humana, não. Isso aqui é um grupo de pastores, de líderes da igreja. Não é só o líder de célula que deve ter o compromisso com alcançar pessoas para Jesus. Não é só o líder de ministério que deve ter, não é, a responsabilidade de alcançar pessoas para Cristo, pregar o Evangelho. Não são só pastores, estudantes de teologia. Todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus e voluntariamente assumiram a condição de alunos de Jesus, carregam em seus corações uma carteirinha de estudante de Jesus. Esta pessoa precisa ser apaixonada por vidas, pela salvação de outras pessoas. E então, com isso, caminho para a próxima implicação, que está em João 13, 34 e 35. Quando o evangelista vai dizendo assim, replicando as palavras de Jesus, um novo mandamento vos dou. Perceba, irmão, eu queria que você ficasse bem ligado aqui. Quem está comigo, bate palma uma vez.
Quem está comigo, bate palma 2 vezes. Olha o que há nesta revelação bíblica. Jesus diz: um novo mandamento vos dou. É novo. Não é de que já existia. Um novo mandamento vos dou. E ele diz: que vos ameis uns aos outros, como? Assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns pelos outros. Então o amor mútuo é a marca distinta dos discípulos de Jesus. O aluno de Jesus, ele está naturalmente envolvido em viver em amor, assim como Jesus amou. Não é esse amor social que a gente ouve falar nos dias de hoje. Não é esse amor chicletes, que o doce passa rápido. Não é esse amor que você tem ouvido por aí nas mídias sociais, esse amor que as pessoas dizem ter umas pelas outras, por aí. Não. É o amor bíblico, o amor divino, o amor encarnado, Jesus Cristo. É esse amor sacrificial, é esse amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, não é? Mas é esse mesmo amor que não folga com a injustiça, que não concorda com o que é errado. É esse amor que Paulo descreve, é esse amor que Jesus viveu, que ensina, que vai a segunda milha, que abraça, que anda com o pecador, que perdoa, que é capaz de dar a sua própria vida por aquele que não merecia. Mas é o amor também de Jesus, que repreende, que corrige, que puxa, que diz: olha, o caminho é aqui. Ou seja, é esse amor que Jesus está dizendo, e ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se lá no Velho Testamento você tem 10 mandamentos, que Jesus resume em 2, agora aqui, nesse ponto da caminhada, Jesus diz: olha, um novo mandamento vos dou. Porque lá diz assim, que você ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aqui Jesus está dizendo: não, agora é o seguinte, vamos subir. Você já passou, já venceu alguns créditos, você já cumpriu aquilo que estava estabelecido. Agora você, meu aluno, precisa entender, vamos subir de nível. Agora não é para você amar mais apenas como você ama você mesmo, não. Porque é possível que você não se ame tanto assim. Eu quero que vocês se amem assim como eu vos amei. Aí, irmão, não tem alternativa para mim nem para você. O padrão é ele. E aí nós temos que segui-lo. Então esse amor mútuo. E aí, quando o termo diz amor, eu digo mútuo, eu preciso que você entenda, por isso que eu fiz questão de separar o amor de Jesus, o amor bíblico, desse amor social. Porque o amor social é assim, ó, eu amo os iguais. Eu amo com quem eu tenho afinidade. Pessoa que não tem afinidade eu aborreço. Não é o que a gente está assistindo aí, em todos os cantos da sociedade? Ainda bem que na igreja isso não tem acontecido, amém? Bom seria se não estivesse acontecendo. As últimas eleições é que digam. Mas irmãos, o que Jesus quer que eu e você, como discípulos dele, entendamos é o seguinte: o amor é para todos. Você precisa amar aquela pessoa, principalmente aquela pessoa por quem você tem aborrecimento. Ele diz: amai os vossos inimigos. Você tem inimigo? Não precisa levantar a mão nem responder. Você tem inimigo? Jesus está dizendo: você precisa amar essas pessoas. Uma coisa que me chama muito a atenção na revelação, e quando eu falo isso, obviamente, irmãos, eu não estou lá nesse ponto, né? Muito pelo contrário, estou bem longe. E eu fico incomodado, né, com Jesus, e o jeito de Jesus amar. Jesus sabe que Judas vai traí-lo. Se você vai lendo ali, principalmente em João,
Você vai lendo aqueles últimos momentos, aquelas últimas semanas que antecedem a Páscoa e a prisão de Jesus, você percebe que Jesus vai dando algumas dicas. Jesus está sabendo quem é. Mas quando Judas chega para entregar Jesus, Judas identifica Jesus, dando em Jesus um. E qual foi a reação de Jesus? Irmãos, eu apanho tanto nesse texto, porque eu não sei quem é que vai me trair. Jesus sabia. Se eu soubesse, eu matava antes, né? Jesus sabia. Mas quando acontece a traição, irmãos, que dificuldade, que luta interior. E Jesus dá um beijo em Judas. É disso que nós estamos falando. Por isso, obviamente, a gente precisa crescer. Nós somos alunos. Lembre, tudo aquilo que eu estou falando aqui não é para alguém que já está formado, é para alguém que está aprendendo. É para alguém que está olhando para Jesus e dizendo, puxa vida, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, porque o padrão é Ele. Então, ser discípulo de Jesus implica em amar a todos. Não um grupo seleto, não um grupo de afinidade, mas a todas as pessoas. Por isso que quando eu vejo alguns cristãos fazendo, irmãos, afirmações a respeito de determinados políticos, eu fico triste. Porque não entendeu ainda o que a Bíblia está ensinando. Você pode discordar desse político, você pode não achar que ele esteja fazendo correto e certo, isso é um direito seu. Mas você precisa amá-lo. Você não precisa levantar a mão, você não precisa dizer quem. Mas eu queria perguntar para você, aí no seu coração, tem um político que você não suporta, que não desce nem com Coca-Cola? Ore por ele. Porque o que Jesus está dizendo é isso, nós precisamos amar a todas as pessoas, porque Jesus amou a todos. Aí alguém mais legalista vai dizer assim, não pastor, mas aí Jesus está falando só de amar os irmãos, aquele que abraçou a mesma fé. Jesus não fez isso, Jesus amou a todos, mesmo aqueles que os que o rejeitaram. Portanto, eu e você não temos escolha. Uma outra implicação está em Lucas 14, 27, que diz o seguinte, Lucas 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pastor, o senhor já leu lá, o senhor já falou sobre a cruz, joia. Mas aqui eu quero usar esse texto para uma outra abordagem. Eu quero olhar para esse texto e perceber com você que ser um discípulo de Jesus exige de mim e de você um comprometimento e disposição para enfrentar desafios. Ser um discípulo de Jesus num mundo mau, num mundo caído, num mundo que jaz no maligno, numa sociedade organizada que trabalha contra os princípios de Cristo. Estar neste mundo e ser um discípulo de Jesus, um aluno de Jesus, significa, irmãos, enfrentar esses desafios todos os dias. Eu sei que você é diferente de mim, você é melhor que eu, mas eu, irmão, eu gostaria tanto de ter só regalos, tudo certo, tudo encaixadinho, bonitinho, sem problemas. O meu coração anseia por isso. Mas ano após ano, tem lutas, tem desafios. Se não é pessoal, é de uma outra forma. Desafios interiores, desafios familiares, desafios físicos, desafios eclesiásticos, desafios. Sempre teremos desafios. E é por isso que quando Jesus chama os seus discípulos, ele começa a ensinar-lhes, ele começa a dizer, olha, eu quero que vocês saibam o seguinte, vocês querem ser realmente meus alunos, vocês querem andar comigo, querem aprender comigo, é importante que vocês entendam que durante toda a caminhada de vocês aqui na terra, vocês vão ter desafios. E por isso mesmo vocês vão ter que
E por isso mesmo vocês precisarão ter um comprometimento e disposição para isso. Irmão, vamos falar, é fácil e é bom a gente se comprometer e ter disposição para coisa boa. Será que sou só eu que sou assim? Se eu falar assim, gente, vai ter um churrasco lá em casa daqui a pouco. Quem está comprometido comprometido e disposto a estar lá? Quantos iriam? Deixa eu só sentir aqui. Aí, ó. Não é? Mas se eu dissesse assim, irmãos, com essa chuva aí, Olival, tenha paciência comigo agora, tá? Que eu vou falar, tá? Faz de conta que você não sabe nada do assunto. Irmãos, assim que terminar o culto, eu preciso do maior número de pessoas para a gente bater um concreto ali. Eu sei que não bate concreto com chuva, né? Mas vamos ver um lugar cobertinho, né? Bem sincero, irmãos. Não estou dizendo que você não vai. Só estou querendo fazer a comparação. Quantos têm comprometimento e disposição para ir lá bater um concreto no domingo desse jeito aí? Ó, o Arthur está ali. Irmão, se estiver aqui eu vou. Mas eu sou sincero em dizer, o meu comprometimento fácil e a minha disposição fácil é para ir comer o churrasco. Não sei se o irmão entendeu o que eu quero dizer. É que ser discípulo de Jesus implica em que eu e você precisamos estar comprometidos e dispostos com o fato que a gente vai passar por desafios. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ah, pastor, mas eu vim aqui para o senhor dar uma palavra de encorajamento, mas é uma palavra de encorajamento, irmão, sabe por quê? Porque não adianta, quer queira, quer não, quer goste, quer não, a gente vai ter desafios, a gente vai ter lutas. Então, quando a gente entende que a vida é assim, é isso que Jesus está querendo ensinar. Olha, se você entender que ser meu discípulo implica em ter desafios, e você entender que você precisa estar comprometido e disposto a passar por esses desafios, vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Vai dar certo, no final das contas você vai ficar bem, você vai crescer, você vai melhorar. É isso que Jesus está dizendo. Porque preciso como pastor dizer isso a você. Goste ou não, esteja comprometido ou não, disposto ou não, os desafios estarão aí todos os dias. Amém? É difícil dizer amém nessas horas, né? Para a gente falar sobre a última implicação e encerrarmos. Mateus 10, 24 e 25. Mateus 10, 24 e 25, diz assim o texto. O discípulo não é mais que o mestre, disse Jesus, nem o servo mais que o Senhor. Baste ao discípulo, ao aluno, ser como o seu mestre, e ao servo como o seu Senhor. Jesus, ele está nos ensinando que ser um aluno dele, um discípulo dele, significa esforçar-se para ser como ele é. Eu digo esforçar-se para ser como ele é, porque obviamente eu e você não conseguimos ser como Jesus é. Mas ele precisa ser o nosso alvo. Ele é o nosso padrão. É a estatura de Cristo que queremos chegar. Então, irmão, irmã, querido, querida, você que me ouve aqui ou em casa, entenda, nós devemos nos esforçar para refletir a imagem de Cristo. Assim como a luz reflete a luz do sol, eu e você precisamos refletir, ainda que de forma tão acanhada, a imagem de Jesus. Eu e você precisamos refletir o caráter de Cristo, ainda que de forma tão acanhada, mas nós precisamos fazer isto. Então, esta última implicação tem a ver com intencionalmente nos esforçarmos, nos dedicarmos para que de algum modo eu e você possamos ser a imagem de Cristo aqui na terra. É por isso que os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus em Antioquia foram pela primeira vez chamados de... Quem lembra?
cristãos, ou pequenos cristos. Concluo dizendo então que, nestes versos que li com os irmãos nesta manhã, minha intenção foi partilhar com vocês algumas implicações de ser um aluno de Jesus, de estar identificado como um aluno de Jesus, um discípulo de Jesus. Seguir a Jesus de maneira fiel, aprender com Ele, viver conforme os seus ensinamentos e conforme os ensinamentos da palavra de Deus, refletindo o amor e os ensinamentos dele no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui, seja acolá, seja onde for, que eu e você tenhamos a disposição em viver os princípios da palavra de Deus, de fato ser um aluno de Jesus. Não vai ser fácil, mas esse é o chamado, e é a melhor escola para eu e você estarmos. Estar matriculado na escola de Jesus é o melhor lugar para mim e para você. Você pode dizer assim, pastor, mas não é fácil. Eu concordo com você. Não é fácil. É difícil. É complicado. Muito complicado. Mas, se eu e você dependemos dele, e olha só o chamado de Jesus. Jesus olha para mim, para você e diz assim, você quer ser meu aluno? Você quer aprender comigo? E aí eu queria dizer a você, que na verdade, é o aluno que escolhe o mestre. É o discípulo que escolhe o mestre, não é o mestre que escolhe o aluno. Por isso, várias pessoas chegaram a Jesus. Jesus começa a desenvolver seu ministério, as pessoas começam a chegar perto dele. Jesus chama uns, os 12, de maneira especial, ele está mirando, faz um convite, os caras aceitam, e eles começam então a seguir a Jesus. Foi assim comigo e com você. Um dia, Jesus estava passando na minha e na sua vida, e a gente viu Jesus, e a gente decidiu seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. Então, embora a decisão tenha sido minha e sua de segui-lo, a gente poderia dizer não, como muita gente tem dito não, eu e você recebemos dele mesmo capacitação, ele mesmo nos ajuda. Isso é a bênção de ser um aluno de Jesus, porque ele sabe das nossas incapacidades, das nossas dificuldades, das nossas limitações, e ele se apresenta para me ajudar e te ajudar. Então, nesta manhã, eu queria dizer a você que não existe uma escola melhor para você estudar do que na escola de Jesus. Não existe um professor melhor para você ter na sua vida que não o Senhor Jesus Cristo. E que todos os dias da sua vida você esteja disposto a ser esse aluno, sabendo que existem implicações em ser um aluno. Quando a gente é aluno de alguma instituição, você tem compromissos com aquela instituição. Existem implicações e você cumpre. Todos nós que cursamos algum curso, seja ele qual for, em nível que for, nós assumimos compromissos. Entendíamos as implicações, aceitamos aquelas implicações e cumprimos para que nós pudéssemos alcançar o nosso objetivo. Na vida cristã não pode ser diferente. E o meu apelo a você, nesta manhã, é que você esteja disposto, renovado, olhando para Jesus, dizendo, Jesus, obrigado. Eu quero ser seu aluno, quero continuar sendo seu aluno. Eu quero subir de nível. Eu quero passar para um outro nível, um outro patamar. E eu quero continuar aprendendo do Senhor até que o Senhor volte, ou eu seja levado para a tua presença. Amém. Nós começamos essa música cantando, dizendo que a gente se submete a Ele. Então eu queria convidar você, nessa manhã, se você pode, a se ajoelhar comigo, se submetendo a Ele, dizendo assim, Senhor, eu entendi quais são as implicações de ser um discípulo do Senhor. Reconheço, Pai, para mim não é nada fácil, é complicado.
ser esse aluno do Senhor, andar com o Senhor, praticar o que o Senhor ensina, eu reconheço que não é fácil, mas, Senhor, nessa manhã, eu entendi, eu quero submeter o Senhor, estou aqui, prostrado, pedindo que o Senhor, que não muda, Pai, o Senhor, em quem não há sombra de variação, o Senhor que é justo, fiel, eu quero me submeter ao Senhor e pedir que o Senhor me ajude, porque eu quero ser esse aluno, dedicado, esforçado, eu quero ser esse aluno que aprende, que melhora, que avança, um aluno que é aprovado diante daquilo que o Senhor coloca. Eu não quero ficar reprovando, Pai, não quero ser repetente, quero avançar. Então, Senhor, eu me prostro diante de Ti nesta manhã, pedindo que o Senhor me ajude, seja aqui ou na sua casa, se prostre diante do Senhor, do eterno e bom Deus, e diga: Pai, faz isso em mim. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, por Teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor insiste conosco, apesar de nós. Obrigado, Deus, porque todos os dias, em todo tempo, todo momento, o Senhor tem, Pai, chegado até nós e com olhos de amor, de bondade, o Senhor tem nos enxergado. O Senhor tem, Pai, estendido a mão para cada um de nós e nos segurado, para que nessa caminhada de aprendiz de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso, nesta caminhada de aluno e discípulo, o Senhor tem sempre, Deus, nos impulsionado e dito: olha, vale a pena. E Deus, eu quero diante do Senhor, das hostes espirituais, dos meus irmãos, declarar mais uma vez nesta manhã, junto com os meus irmãos, vale a pena, Pai, seguir a Jesus Cristo, Teu Filho. Vale a pena ser um aluno de Jesus. Por mais que em nós mesmos, Pai, encontremos dificuldades, limitações, Pai, vale a pena, é maravilhoso. Não tem um professor melhor, Pai, não tem um mestre melhor. E é diante do Senhor e desse mestre que nos curvamos, dizendo que reconhecemos as nossas limitações, falhas e fraquezas, e queremos, Pai, aprender mais de Ti. Queremos continuar avançando, Pai, melhorando. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos. É a oração que fazemos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que faz tudo perfeitamente bem. Amém.